para você que me acompanha aqui pela TVGC. Eu sou Esther Centenaro e começa agora o meu programa Olhares. E muito se tem falado ultimamente sobre síndromes raras. Hoje aqui no meu programa nós vamos estar falando um pouquinho sobre a síndrome de GLUT1, a deficiência de GLUT1. Uma doença rara, também referido como uma doença órfã, é uma doença que afeta uma pequena porcentagem da população. A maioria das doenças raras são genéticas e, portanto, estão presentes ao longo de toda a vida do ser humano, do paciente, mesmo que os sintomas não apareçam imediatamente. Estaremos recebendo agora no programa Olhares a doutora Letícia Sampaio, neuropediatra do Instituto da Criança do Hospital da USP, em São Paulo, falando um pouquinho do GLUT1, e também a nutricionista Lenícia, também do Instituto da Criança do Hospital da USP. Olá, meu nome é Letícia Sampaio. Eu vou falar para vocês um pouco da deficiência do transportador de glicose, que eu fico muito feliz de acompanhar esses pacientes. É uma doença genética, né, que se manifesta de diferentes formas, né? Crises epiléticas, pode ter distúrbio de movimento, atraso do desenvolvimento. É importante que o diagnóstico seja feito precoce para que se comece o tratamento com a dieta cetogênica, que vai ajudar no controle das crises e no desenvolvimento dos pacientes, tá? Eu sei que é uma dieta que ela é restritiva, eles vão ter que fazer durante bastante tempo, muitas vezes é difícil para as famílias, principalmente quando tem outras crianças, mas eles conseguem se adaptar, conseguem fazer várias receitas, alimentos diferentes que as crianças aceitam e conseguem se desenvolver felizes. Olá, meu nome é Lenícia, eu sou nutricionista do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da USP. Gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a deficiência de GLUT1. Essa é uma síndrome rara cujo diagnóstico muitas famílias enfrentam de maneira corajosa, porque é um diagnóstico difícil, onde vocês vão ver o tratamento com dieta cetogênica por toda a vida da criança. No início, existem muitas dúvidas, muitos medos, mas essas famílias estão sempre de parabéns. Essas mães raras, esses pais raros, enfrentam com muita coragem. A dieta é uma dieta que consiste basicamente em grande quantidade de gordura, adequada quantidade de proteína e muito reduzida quantidade de carboidrato. Essa dieta é muito eficiente no tratamento de deficiência de GLUT1 e deve ser feita minuciosamente. Se você tem mais dúvidas, converse com as equipes de saúde e com os outros pacientes que já têm sucesso nesse tratamento. Até mais! As síndromes em geral, elas são um pouquinho complicadas para nós entendermos. Mas tem uma pessoa chamada Matheus. Ele é geneticista e ele é o fundador do Desenhando a Genética. Se liguem agora na explicação do Matheus, do Dr. Matheus, sobre o GLUT1. Olá, eu sou o Matheus e o vídeo de hoje é sobre a deficiência do transportador de glicose do tipo 1, ou GLUT1. O nosso cérebro, apesar de representar apenas 2% do peso total do nosso corpo, necessita de muito combustível. O principal deles é a glicose. A glicose é uma substância considerada hidrofílica, ou seja, ela não consegue atravessar sozinha a membrana das células, ela precisa de um transportador, como se fosse de um ajudante. Eu estou demonstrando aqui a barreira hematoencefálica, ou seja, um passo a passo da nutrição do cérebro a partir dos vasinhos sanguíneos que entram no cérebro até a difusão deles em astrócitos e em neurônios. Todas essas trocas do vaso sanguíneo para o astrócito, do astrócito para o neurônio acontecem a partir do GLUT1. Quando a gente tem um defeito nesse transporte, a gente vai ter uma diminuição do aporte de glicose no nosso cérebro. Se o cérebro não tem glicose, ele acaba tendo problemas tanto no seu crescimento como algumas de suas funções. Os sintomas da GLUT1 variam muito, são consideradas um espectro de sintomas. As crianças do fenótipo considerado clássico geralmente nascem normais, sem nenhum tipo de manifestação,
iniciando com atraso do desenvolvimento e alguns sintomas de epilepsia e convulsões. Muitas vezes essas convulsões são seguidas de alguns movimentos anormais dos olhos chamados de opsoclonos. Alguns dos sintomas não clássicos podem aparecer ao longo da vida como distonias, que são movimentos anormais do corpo focais ou generalizados, alguma espasticidade ou rigidez do corpo, ataxia, algumas paralisias em algumas regiões do corpo e até mesmo ataxia, que é um desbalanço do movimento. Muitas vezes esses sintomas são desencadeados por alguns estressores, como exercício, doença ou até mesmo estresse. O diagnóstico da deficiência de GLUT1 pode ser feito medindo o líquido cefalorraquidiano, o líquido da coluna, para tentar ver se a glicose está baixa quando comparado à glicose do sangue, do plasma. O diagnóstico é estabelecido quando se encontra uma cópia alterada do gene SLC2A1, que codifica o transportador de glicose. 90% dos indivíduos com deficiência de GLUT1 têm essa mutação de novo, ou seja, ela não é herdada do pai ou da mãe. Se alguém tem a mutação em uma das cópias do gene, tem 50% de chance de passar a mutação para as próximas gerações. A deficiência de GLUT1 não tem cura, o tratamento é multidisciplinar e envolve a dieta cetogênica. Esses pacientes respondem muito bem à dieta cetogênica, que é uma dieta pobre em carboidratos, moderada em proteína e rica em gorduras, porque o outro combustível do cérebro, além da glicose, são os corpos cetônicos. Alguns anticonvulsivantes também devem ser evitados nesses pacientes, como o valproato. Obrigado. Aqui no Brasil, são 32 pacientes apenas com essa síndrome, espalhadas pelos 4 cantos do Brasil, Nordeste, Sul, Sudeste. No dia 7 de setembro, semana passada, aconteceu em São Paulo o segundo encontro das famílias GLUT1, a família GLUT1 Brasil. Companheirismo, lealdade, amor, cuidado, tudo isso faz parte de uma família de verdade. Esses fatores independem de sangue e de elo genético. Se você tem um amigo, amizade assim, por exemplo, ela pode ser considerada sim parte da família. Família se constrói. Vejam essas imagens do terceiro encontro da família GLUT1 Brasil. Para entendermos um pouquinho mais do que é conviver com uma síndrome rara, nós vamos ouvir agora 2 mães. A Mara, que é mãe do Maurílio, e a Carla, que é mãe da Ana e do André, os 2 síndromes de GLUT1. Olá, me chamo Mara e sou mãe do Maurílio, que tem 25 anos. Moramos em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. E o Maurílio tem GLUT1, uma doença rara. E o que é ser mãe de um filho com doença rara? Ser mãe de um filho com doença rara é um grande desafio, pois precisamos nos inventar e nos reinventar a cada dia, enfrentando nossos medos, nossas dores, nossas angústias, nossa solidão muitas vezes, o preconceito, numa sociedade tão excludente. Mas ser mãe de um filho com doença rara também é conhecer de perto uma história de luta, uma história de conquista, uma história de vitória, uma história de superação. Conhecendo a cada dia o amor mais raro e mais especial deste mundo. Olá, gente. Meu nome é Carla e eu sou a mãe do André Luiz. Oi. E mãe da Ana Carla. Olá! Tudo bem com vocês? A Esther pediu para eu dar uma palavrinha para vocês com relação a como é ser mãe de pessoinhas raras. Olha, é a mesma coisa de todas as mães, sabe? Realmente são tesouros que Deus coloca na vida da gente. É uma luta, sim, correr atrás de resultados, correr atrás de terapias, né? Investir neles para a melhora deles, fazer que remédio dê certo, que dieta dê certo. É muito
corrido, sofrido, mas também gratificante, gente. Dá muito certo. E eles ficam assim super bem. Meus meninos são excelentes, graças a Deus. A Ana Carla gosta muito de dançar, é muito beijoqueira, né, Nanã? E o Dé gosta de jogar videogame, joga futebol, né, Dé? A gente gosta muito de assistir filme, gosta de fazer exercício, correr, né? De correr, pular corda. A nossa vida é uma vida abençoada. A gente gosta muito de sempre estar junto, de fazer muita coisa juntos, né? E com isso a gente só tem a ganhar e crescer. A gente cresce com eles, a gente aprende com eles. Deus abençoou muito a gente com essas duas pessoinhas na nossa vida, eu e meu esposo. E eu digo para vocês que eu tenho a porta e a janelinha para o céu, viu? Um beijo, Esther. Obrigado por querer conhecer a nossa família. Um beijo. Tchau. Tchau. E agora nós vamos ver também as imagens, fotos dos GLUT1 da família GLUT1 Brasil. Eu quero agradecer a você que nos acompanha todas as quintas-feiras aqui pela TVGC no meu programa Olhares. Fique à vontade para compartilhar essa nossa conversa. Fique bem à vontade. Muito obrigado pela sua audiência. Eu agradeço aos inúmeros recados que eu recebo no meu WhatsApp. E fiquem à vontade para compartilhar. Um super beijo e até quinta-feira que vem com mais um programa Olhares. Muitas vezes a gente se questiona sobre o conceito de família, sobre o que podemos e devemos considerar família. Muitas vezes nos sentimos impelidos a gostar de alguém só porque a pessoa é sangue do nosso sangue. Mas não é bem assim que funciona a vida. Família é quem ama e cuida, mesmo que esta pessoa não seja necessariamente do nosso sangue. Família é quem está ao nosso lado nos momentos difíceis, mais do que nos momentos fáceis. Família é amar, mesmo que vocês não estejam relacionados por sangue. Essa é a família GLUT1 Brasil.